eu vejo aqui, presidente, Olá, estamos aqui mais uma vez para uma transmissão de mais uma live de responsabilidade da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Inicialmente, queremos fazer uma saudação muito especial aos nossos presidentes regionais, seus respectivos suplentes, filiados e principalmente os nobres internautas que nos acompanham todas as quintas-feiras neste horário. Hoje teremos a participação especial do Dr. Sérgio Melo, como vocês podem ver aí na tela, o nosso primeiro suplente lá do estado de Rondônia, e também virá em breve o Dr. Lino Lima de Aguiar. Ambos foram reconduzidos ao cargo da representação da ANB naquele maravilhoso estado brasileiro. Queremos também dizer da ausência da doutora Leonice essa semana, principalmente hoje, porque a Leonice se acidentou e teve um problema um pouco complicado, que precisou ser medicado, caiu de uma cadeira e machucou a coluna, machucou a mão, etc e tal, mas está se recuperando e deverá estar aqui entre nós, se já não está. Ok? Então, só para justificar se está tudo bem com ela, mas realmente foi algo muito, muito, muito complicado. Muito bem, nós temos aqui também uma situação bastante interessante do ponto de vista da nossa transferência das transmissões, e aqui nós gostaríamos de ter também a opinião dos nossos internautas, para que eles dessem a sua opinião. Estamos tentando transferir as nossas lives do dia de quinta-feira, das 14 horas, para as segundas-feiras à noite, das 20 horas ou 20h30. E aí gostaríamos muito principalmente da ponderação e dos comentários, que você nos indique o que você acha desta ideia. Ok, eu acho muito importante, uma vez que nós estamos num ambiente de grande expansão, e por ser um ambiente de grande expansão, nós precisamos, de fato, restabelecer um horário que seja muito bom para todos nós. Hoje nós vamos tratar também das atividades da semana da ANB, e também tratar um perfil com relação àquilo que é relacionado ao famigerado processo de decisão proferido pelo ministro Marco Aurélio Melo, o doutor Sérgio Melo, comparado com a decisão que ele deu sobre as atividades privativas do presidente da República, no tocante ao artigo 4º, inciso 4º, da lei da Constituição Federal, comparar com o dispositivo do artigo 3º da lei 8.906 de 94, que do nosso ponto de vista deve ser declarado nula, né? Então, de maneiras, eu não sei se o doutor já recebeu o dossiê completo aí, doutor Sérgio. Já Já? Recebi, já. E tem alguma perspectiva de dar andamento nele, doutor? Eu reuni aqui com o Lino para a gente tomar um posicionamento em relação a isso, para fazer uma distribuição deles, né? Certo. A gente fazer uma visita. Inclusive, eu tenho uns amigos juiz, outro promotor, entendeu? E esse amigo juiz é do nosso lado, é direitista mesmo, entendeu? Uhum. Que não comunga com essas ideias aí. Entendeu? Certo, então, ótimo. Maravilha. A gente... Tá, de vez em quando ele vem aqui no escritório, a gente conversa e tal, mas a gente vai encaminhar isso para ele. Eu vou sugerir ao Lino que a gente faça isso aí. Assim, okay. Parar assim, um pouco essa semana que foi tumultuada, já está encerrando a semana, né? Semana certo. Que vem, vou ver se eu encontro com ele. Ele faz uma obra assistencial numa igreja ali perto de casa. Uhum. Aí eu vou lá me encontrar com ele para a gente deliberar sobre isso. Ok. Doutor, nós estamos também fazendo uma atualização do dossiê. Inclusive, anexar e juntar
nesse mesmo formato, nessa mesma peça, todos os protocolos entregues aos deputados federais, senadores, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, Polícia Federal e a ABIN e o Presidente da República. Todos os protocolos serão encaminhados para que não reste dúvida se em algum momento houver qualquer tipo de questionamento que os regionais não estejam preparados para responder. Então vai ser um dossiê completo, bem mais completo do atual que está aí, que será disponibilizado para que todos saibam o que está acontecendo no Brasil. Para liberar para mim, eu estou bloqueado. Doutor, para o senhor liberar para o meu presidente aqui, que ele está bloqueado. Tá, diga para ele entrar lá no, Telegram, que está lá o link. Entra no Telegram aí para te pegar o link. Ok? Tá. Peraí, vai entrar aqui. Tá. Vai entrar no computador, mas vou ter que entrar no celular mesmo. Tudo bem, então. Não tem problema, o importante é a participação, doutor. Então, haja vista que nós temos essa instrução, até porque as regionais devem ter recebido também o direito de petição em cada regional para que acompanhem esse processo na íntegra, porque nós vamos falar disso aí daqui um pouco. Nós queremos fazer também uma saudação. Pode falar. Presidente, com a sua vênia, eu estive conversando com o presidente aqui, o Lino, para a gente fazer o possível de criar em cada unidade da federação uma seccional já constituída com CNPJ. Eu disponibilizo meu espaço aqui como endereço para a gente se arregimentar com mais força, entendeu? Que aí a gente tem, olha, a representação de Rondônia, a representação do Amazonas, a representação do Pará, do Amapá, de todos os lugares, dos estados, as principais, as capitais, para que a gente possa ter essa força, entendeu? Que aí a gente tem uma pessoa jurídica devidamente registrada, entendeu? Nas regionais. Sim, para fazer frente com esses outros grandes aí. Certo, mas nós já estamos fazendo frente hoje, doutora. Mas vamos trabalhar isso. Eu já conversei com o doutor Lino sobre isso e será tema de uma reunião interna corporis, tá? Então, semana passada nós procedemos à leitura de posse dos presidentes e seus respectivos suplentes desde Paraíba. Então eu quero hoje, mais uma vez, enfatizar, trazer esta relação para que todos saibam quem são os respectivos presidentes. Essa semana que passou, esta presidência deu posse presencial à diretoria da ANB da Paraíba, inaugurada na gestão 2021-2025, tendo sido conduzida ao cargo o presidente, o Dr. Cláudio Marinho de Pontes, com a suplente competentíssima, a doutora Alcione Yara da Silva Correia. E fomos recepcionados por ambos com um carinho imensurável. Não tem como agradecer. O doutor, ele está dizendo que ele está bloqueado. Deixa eu enviar novamente o link. Deixa eu copiar o link aqui, mas, por certo, ele não está conseguindo ingressar por algum outro motivo. Né? Tem algum outro motivo porque ele não está conseguindo ingressar na live. Não é ele está aqui, está autorizado. Ok? Então, nós vamos continuar procedendo a nossa leitura aqui, e enquanto isso o doutor Lino tenta ingressar aí na nossa live. Então, queremos registrar esse carinho dispensado a esta presidência lá no estado da Paraíba, por ambos, de uma forma maravilhosa. Então, eu rendo aqui a minha gratidão, o meu profundo respeito pelo presidente e pela primeira suplente, e que para nós foi uma grande honra conhecê-los pessoalmente. De tal maneira, nós vamos proceder também à leitura dos novos integrantes e aqueles que foram reconduzidos ao cargo de presidente e seus respectivos suplentes para a gestão da ANB nos estados, para a gestão 2021-2025. Começando pelo estado do Amazonas, assume a presidência reconduzida ao cargo o Dr. Francisco Chagas dos Santos Neto, tendo como suplente Dr. Paulo Sérgio Rodrigues Molinari.
No estado do Mato Grosso, o doutor Antônio Carlos Jaldi está sendo reconduzido também para a gestão 2021-2025. No estado do Rio Grande do Norte, também reconduzido ao cargo, o doutor Lauro Luiz do Vale. O presidente do Rio Grande do Sul, Dr. Carlos Otávio Schneider, tendo como primeiro suplente o Dr. Marco Manganelli. No estado do Amapá, o Dr. Pedro Melindra Miranda continua na presidência, tendo como suplente a doutora Maria Aldineia Barbosa Moreira Brito. No estado do Acre, continua na presidência o Dr. Tiago Sampaio Leitão. Estado de Roraima, o Dr. César Augusto dos Santos Rosa Júnior continua na presidência da ANIB na gestão 2021-2025. Estado do Espírito Santo, o Dr. José Walter de Araújo Silva. Primeira suplente, doutora Daniela de Oliveira Santos. Segundo suplente, doutor João Batista Santiago. No estado de Minas Gerais, o nosso grande mestre será agora o presidente, doutor Edson Leles, auxiliado pelo primeiro suplente, doutor Wagner de Carvalho Bastos, e o honroso ingresso da doutora Norma Teixeira Marques Rodrigues, do estado de Minas Gerais, que vão compor o quadro da diretoria da ANIB naquele estado. Em São Paulo, continua como presidente a doutora Leonice de Oliveira Vieira, primeiro suplente, doutor Marcelo de Lima Silva, segundo suplente, doutor Edivaldo Carlos de Magalhães de Souza, tendo como diretor de comunicação social, doutor Júnior Sarilho. Portanto, continua o time competente e não se troca. No estado do Piauí, continua com o presidente, o doutor Aurélio de Jesus Noleto. Eu estou ouvindo você e ele, e eu continuo bloqueado. Primeiro suplente, continua sendo o primeiro suplente remanejado, o doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, e o segundo suplente, o doutor Antônio de Araújo Martins Neto. Doutor, eu vou dar uma pausa aqui, doutor Lino de Lima Aguiar, não tem, aqui de nossa parte aqui, não tem como mexer, fazer em nada. Tem algum problema com o doutor Lino aí, doutor? Não é o teu computador, Lino? Tanto o computador quanto o notebook está dando que o anfitrião bloqueou. Não está bloqueado, não. Não está bloqueado. Não está bloqueado. Não. Talvez para ele não esteja, mas para mim esteja. Mas tudo bem, fala para ele que eu estou presente. Fala para ele que eu estou presente. Enquanto eu vou mexendo aqui para ver reinicia teu notebook aí. Ou o celular, né? Ou o celular também. Ou o próprio celular. Pois bem, vamos continuar aqui com o processo de nomeação. O estado de Pernambuco terá como presidente desta feita nomeada a doutora Cátia Maria de Oliveira Cavalcante, a quem rendemos aqui a nossa gratidão por ter aceitado o desafio de representar a ANIB naquele estado de Pernambuco. Também ladeado pela primeira suplente, doutora Josefa Guedes de Lima Albino. Formarão uma grande dupla na representação da ANIB no estado de Pernambuco, terra do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. No estado do Maranhão, reconduzida ao cargo de presidente, Dr. Charles Alexandre Sebas Caldas. No estado da Bahia, continuando a direção do presidente, Dr. Ronaldo Mesquita de Carvalho, desta feita também auxiliado pela doutora Lícia Maria de Oliveira de Salvador, e o segundo suplente, Dr. Erivaldo de Jesus, e tendo como diretor de comunicação social o Dr. Luiz Leandro Medeiros da Silva. A Bahia sempre tem se feito presente de forma muito precisa nas nossas ações. Já no estado do Pará, continua o Dr. Antoniel de Carvalho Silva, tendo como primeiro suplente Jucimar de Freitas Camelo e segundo suplente Dr. Raul Ramos Ivamoto. No estado de Alagoas, o presidente reconduzido, o Dr. José Elias de Souza Silva. Mato Grosso do Sul, aqui está em transição, sai o Dr. Jonas Marinho Pelicione e ingressa na próxima semana o nosso novo presidente, que estamos formalizando em ata. Portanto, continua com a representação a primeira suplente, doutora Marília da Conceição Oliveira da Luz, segunda suplente, doutora Olga Beatriz Toledo de Souza. Já Brasília está sendo presidida pelo Dr. Josimar Paes Bandeira. No estado do Paraná,
o presidente, o Dr. Nelson Cipriani, está sendo reconduzido, ladeado agora também, auxiliado pelo seu primeiro suplente, Dr. José Carlos da Silva Nogueira. Seja muito bem-vindo a essa equipe de vencedores, Dr. Nogueira. Já no estado do Ceará, terá como presidente Dr. Carlos Alberto Gomes Farias, primeiro suplente, Dr. Francisco José Castelo Elias Júnior, segundo suplente, Dr. Pedro Pereira Lima. No estado de Goiás, reconduzida ao cargo, doutora Ana Rogéria de Oliveira Silva, tendo como sua primeira suplente, doutora Tânia Silva Rocha. Já no estado do Rio de Janeiro, que ficou bastante prejudicado na semana passada na declinação dos nomes, mas desta feita vai ficar bem mais evidente. Presidente, doutor Antônio Cláudio Dias Veloso, que está assumindo a presidência no estado do Rio, tendo como primeiro suplente a doutora Aldenora Rodrigues Batista Pires, segundo suplente, Dr. Carlos Ailton Matira da Silva Júnior. Sejam muito bem-vindos a esse time vencedor, esse trio maravilhoso, aí estado do Rio de Janeiro, terra maravilhosa. No estado de Sergipe, com grande honra, conduzimos o nosso irmão, Dr. Joel Silva Lima, à presidência do estado de Sergipe, em substituição à doutora Ana Cristina daquele estado. No estado de Tocantins, o presidente reconduzido, o doutor Adalberto Martins Rezende, tendo como seu primeiro suplente o doutor João Elisafá Luz Vasconcelos. Bem-vindo, doutor Elisafá, a esta equipe espetacular. No estado de Rondônia, como vocês puderam ver, o doutor Lino Lima de Aguiar está aí com dificuldades de acesso, mas está sendo reconduzido ao cargo de presidente de Rondônia, sendo com o primeiro suplente, auxiliado pelo Dr. Sérgio de Vilhena Melo, aí na tela de todos vocês. No estado da Paraíba, já empossado, o Dr. Cláudio Marinho de Pontes, e como primeira suplente, a doutora Alcione Iara da Silva Correia. No estado de Santa Catarina, temos aí a doutora Neiva Pastorini Xavier Faria Machado. Portanto, a todos rendemos aqui a nossa gratidão e queremos dizer da nossa alegria por estarem conosco em mais esse grande embate para a gestão 2021-25. Pois bem, temos uma tarefa importante a tratar hoje, em especial no que diz respeito ao nosso direito de petição, em primeiro lugar, e em segundo lugar, também vamos fazer uma analogia porque nós estamos usando as nossas prerrogativas em nossa carteira funcional, constando nela com o termo de advogado. Advogado, se sabe, não pode ser patenteado, isso não pode ser de ninguém. É uma palavra do vocabulário brasileiro, inclusive advocatus internacional, então não me parece razoável que façamos distinção do bacharel em Direito e para o advogado, tendo em vista a Lei 12.605 de 2012. E por que nós estamos amparados nesta afirmativa? Pois bem, o que diz o artigo 3º da Lei 8.906 de 1994, questionado, tendo seu estatuto questionado junto ao Supremo Tribunal Federal, que será objeto dessa ADI muito em breve. Diz o artigo 3º dessa lei frágil: o exercício da atividade da advocacia no território brasileiro e a denominação de advogados são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso foi lá em 1994 que foi editado esse dispositivo. Fazer uma analogia do que isso representa aqui entre nós, no que diz respeito àquilo que foi dito no voto condutor do ministro Marco Aurélio de Mello, naquele RE 603-583 que pegou todos nós de surpresa. Eu vou fazer alguns pontos, eu vou citar o que ele disse, né, que diz que, porque foi questionado junto nesse 603-583, da possibilidade ou não do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil promover, através de provimento, o regulamento da lei do artigo 8º, notadamente no dispositivo, para regulamentar o exame de ordem previsto no inciso 4, nos termos do parágrafo 1º daquele normativo. Pois bem, o artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 8º do Estatuto da Advocacia reclama a edição de genuíno regulamento executivo, né? Esse regulamento executivo deveria ser
proferido pelo presidente da República nos termos do artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal. E aqui nós estamos tratando do parágrafo 1º do artigo 8º como sendo um ato de orientação do presidente da OAB em regulamentar o exame de ordem. Né? Diz o ministro, na sua narrativa frágil, para nós muito frágil, que esse parágrafo 1º do artigo 8º, que é do Estatuto da Advocacia, é destinado a tornar efetivo o mandamento legal. E qual é o mandamento? O ato de regulamentar o exame de ordem. A Constituição Federal do Brasil não impôs a reserva absoluta de lei para a restrição à liberdade profissional. Olha o que ele diz aqui. Não impôs reserva absoluta. Tal como fez quanto aos crimes, penas e tributos, conforme artigo 5º, inciso 34, 39 e artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. No mais, diz ele, impossível acolher a visão de que os regulamentos de execução constituam-se em mera repetição daquilo que está na lei, sob pena de retirar-lhes completamente o sentido e a utilidade. Mais adiante ele diz, aspas, mais recentemente importou-se para o Brasil o modelo das autoridades administrativas independentes, também denominados agências reguladoras, as quais nada mais são do que autarquias dotadas de autonomia reforçada. A esse cenário tem sido atribuído o rótulo de administração pública policêntrica, prestem bem atenção o que diz o ministro, em contraposição ao modelo piramidal, todo mundo sabe que é a pirâmide de Kelsen, né? No qual os órgãos, falamos da lei e aqui também da administração pública, no qual os órgãos de administração reconduzem atos e condutas de legitimação popular obtida nas urnas pelo chefe do executivo. Isto nada mais é, essa parte destacada neste voto do ministro Melo, que por muito tempo ainda vai perdurar, nada mais é do que a tradução do legítimo ativismo judicial tão nefasto, importado também dos tribunais internacionais. E fere de morte o disposto no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal, que não pode, em hipótese nenhuma, ser atacado por medida provisória, sequer por medida provisória. E o exercício, a atividade profissional, é viga mestre para o exercício da advocacia, que não pode ser tolhido por um ato normativo infraconstitucional atacando aquilo que já está previsto no artigo 84, inciso 4, que somente poderia o presidente da República regulamentar o exame de ordem caso ele tivesse sido aprovado de modo satisfatório, legal e constitucionalmente. E por que nós estamos relacionando essa combinação, essa dicotomia entre o direito do uso do termo advocacia, que, segundo diz, compete privativamente ao termo advocacia no Brasil, isso diz no artigo 3º, aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil e principalmente o uso do termo advogado. Também é verdade que está no artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal, que estabelece lá, compete privativamente ao presidente da República, inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Se de um lado pode, constitucionalmente, inferir, olha, veja que importante isso que nós temos que trazer à luz do conhecimento de todos. Se de um lado nós podemos aferir ao presidente da República Está saindo áudio? Tá, cortou um pouco, mas voltou. Mas não, tá bem, né? Tá ótimo. Ok. Se é um ato privativo do presidente da República que foi alterado por entendimento ministerial, nós estamos aqui reivindicando este mesmo direito de usar o termo advogado nas carteiras da Ordem da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, pelo autorizativo dispositivo do artigo 1º da Lei 12.605 e, mais ainda, comparado analogicamente com este dispositivo proferido pelo ministro Celso de Mello. Se, de um lado, existe
interpretação relativa, também é a mesma situação da Lei 8.906, do artigo 3º, relação relativa. E aqui tem um agravante. Lei infraconstitucional não pode se contrapor à lei constitucional. Esse é o primeiro ponto, muito menos nas garantias e direitos fundamentais, que estabelece que nem mesmo uma emenda à Constituição tendente a abolir essas garantias e direitos fundamentais pode ser editada nem pelo Congresso e por qualquer outro órgão, e muito menos ser quebrado pela hierarquia que deveria ter sido defendido pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, está feita a analogia nesse ambiente. E o segundo, está bem claro também, que a Lei 12.605 é de 2012 e a Lei 8.906 é de 1994. E o que representa isso? Quem for se dar um pouco de trabalho, verificar lá na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, estabelece que lei posterior revoga em todo ou em parte lei anterior naquilo que conflitar. E no nosso entendimento, a Lei 12.605 elimina o dispositivo do artigo 3º neste ponto especificamente. Portanto, não há o que se sustentar a tese de que o termo advogado é apenas para os inscritos na OAB. Isso não procede do nosso ponto de vista, isso é estado de plano em razão dessa grave violação da garantia constitucional. É isso. Qual é a sua ponderação aí, doutor Sérgio? Então, eu acredito que nós, da maneira como estamos agindo, nós vamos obter êxito. Para isso, nós precisamos, eu insisto, nós precisamos estar todos coesos, com um único objetivo só, entendeu? Está no liame da coisa lá, intrínseca assim, e todos de mão dada que nós vamos chegar lá. Mas, para isso, nós precisamos atacar aos poucos, certo? Vendo, impondo de uma maneira legal para que nós possamos conseguir o nosso objetivo maior, que é esse título de advogado nas nossas carteiras, entendeu? Porque para isso já existe uma lei que nos dá já nos ampara, essa 12.605 aí, entendeu? Exatamente. Eu acho que é por aí que nós precisamos mexer, entendeu? Já estamos mexendo, doutor. Já estamos mexendo nesse particular. Pois bem, e é nessa direção que eu quero trazer agora a matéria relacionada ao direito de petição que está lá na Presidência da República. Nós acessamos aqui, há alguns minutos atrás, que o processo está concluído na unidade da Secretaria-Geral da Presidência da República desde 30 de 9 de 91. Ainda não tem protocolo. Todos os ministérios responderam. Vamos agora aguardar para saber o que virá aí na frente. Muito se falou também, doutor Sérgio, muitos colegas nossos se manifestaram sobre essa questão da Ordem dos Advogados do Brasil com relação às eleições, entre outras coisas mais. Eu quero dizer aos nossos nobres doutores e doutoras que a ANB não vai entrar nesse debate. Isso é coisa da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles, entre eles, estão brigando e brigando feio. É uma exposição da mais amarga bilis produzida num organismo doente e que nós reputamos que nós não devemos ingressar na seara dessa gente. Eles que façam o que tem que fazer. Porque no momento que você cria uma reserva de mercado como esta e com o propósito de caça-níquel, tirando dos bacharéis em direito, advogados pela lei maior, o direito ao exercício profissional e ainda lhe extorquindo o valor do exame, é algo que nós temos que refutar e renunciar a qualquer tipo de menção dessa entidade em nosso meio. Não é justo e não nos diz respeito o que eles fazem, o que não fazem lá naquela instituição. O que nós queremos é que o judiciário use a sua prerrogativa de dizer o direito para o fiel cumprimento de sua prerrogativa. Do contrário,
estaremos em uma terra sem lei, doutor Sérgio? Eu acredito, sim, que nós não temos nada que se envolver nessa briga deles. Nós temos que ficar à parte, só observando e lutando pelos nossos interesses. Eles lutem pelos deles lá, se degladiem entre eles. Nós temos que lutar pelo nosso. Então, nós temos esse foco que o senhor está conduzindo, esse que é o nosso caminho, presidente. Entendeu? Esse que é o nosso caminho. Então, eles se degladiem por lá, que ainda hoje veio aqui um amigo meu que é advogado, falando, aí nós estávamos conversando, eu disse, bicho, tu está apoiando uma presidente comunista, cacete. Aí ele disse, não estou, não. Está sim, rapaz. Todo mundo sabe que ela é. Todo mundo sabe que ela é. Então, isso já está aparelhado. O marido dela já foi presidente da seccional daqui. Também são alinhados, são comunistas mesmo. Entendeu? Então, eu vou conversar contigo outro dia e tal sobre isso. Certo. Então, presidente, nós temos que nos centrar no nosso objetivo maior, entendeu? Tanto é que a OAB não se pronuncia em nada em relação à ANB. Eles estão todos silentes, não se manifestam em nada, entendeu? Eles não articulam nada, não fazem nada para dizer, não, a ANB está querendo criar uma situação contra a OAB, mas nada disso. Nós estamos no nosso caminho certo, traçamos o nosso norte é esse. Entendeu? Doutor, que caminho, então, o que nós poderíamos prejudicar a OAB, hein? Me diga o que a ANB... Em nada. Nós só estamos trazendo, doutor, trazendo fatos reais. Sim, entendeu? Então, eles estão silentes, eles sabem que eles cometeram ilegalidades, eles sabem disso, entendeu? Então, eles estão silentes, não querem se manifestar em relação a isso, porque caso eles tivessem alguma segurança jurídica daquilo que eles têm hoje, entendeu? Eles se pronunciariam em alguma situação, mas não. Então, eles estão caladinhos. Como dizia meu pai, igual sapo embaixo da pata de boi, entendeu? Fica caladinho. Entendeu? Isso mesmo. Eu vejo assim. Então, essa a sua linha de raciocínio eu comungo em gênero, número e grau. Entendeu? Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Todo o meu apoio, nós estamos juntos nessa. Isso. O doutor Walter está sugerindo para que os presidentes regionais da ANB promovam, está aqui o post dele, promovam reuniões, deve ser dos membros, né, de seus estados, seus respectivos estados. É uma sugestão boa, e é isso que nós estamos começando a fazer, doutor Walter, a partir dessa nova gestão. E eu só quero falar mais uma vez aos nossos internautas que o nosso congresso esse ano restou prejudicado, bastante prejudicado, porque nós fomos informados lá de Brasília de que não tem como promover qualquer tipo de evento esse ano em razão da limitação de acesso de pessoas ao Congresso. E todos aqueles que entrariam teriam que ter um QR Code, o que seria algo muito trabalhoso, porque até muito limitado em razão desse processo que eles chamam de pandemia. Portanto, está descartado, portanto, esse ano, o nosso encontro em Brasília que nós queríamos fazer, e isso não é culpa da ANB, isso não é culpa do deputado que está conosco nesse patrocínio, mas nós vamos encontrar outra data em breve para fazermos o nosso grande congresso. Doutor Sérgio, eu quero, em nome desta presidência, lhe dar mais uma vez as boas-vindas a essa nova gestão, que tanto o nobre irmão, o doutor Lino, também está sendo reconduzido ao cargo de presidente, e você na suplência, que muito nos honra seguir caminhando aí no extremo norte do país, assim como todos os demais presidentes regionais e todos os seus respectivos suplentes e diretores de comunicação social. E aqui queremos transmitir a todos o nosso profundo agradecimento. Houve uma mudança significativa em alguns estados, entre eles o estado de Minas Gerais, né, no estado do Rio de Janeiro, no estado do Espírito Santo, foram mudanças bastante importantes no estado da Bahia, né, no estado de São Paulo. Mas o que eu quero dizer com isso, todos estão investidos das mesmas
prerrogativas dos presidentes que se retiraram, a quem queremos agradecer de sobremaneira pelo tempo dedicado, pela prática do exercício do voluntariado, que tanto benefício trouxe a todos nós. E também dizer ao Dr. Maurício Rabelo, que ontem teve um debate muito grande com alguns integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive no tocante que diz respeito aí das eleições, e isso nos motivou hoje a esta conclusão de que problema da OAB, nós temos problemas muito importantes para cuidar aqui da ANB, e nós não vamos tecer qualquer comentário envolvendo eleições ou quer que seja outro assunto que está envolvendo aquela instituição. Então, doutor Sérgio, meu querido e nobre suplente aí do estado de Rondônia, minha eterna gratidão em nome de todos os nossos filiados, de todos os nossos representantes, por dedicar voluntariamente o seu tempo a esta causa importante. E que eu tenho certeza, vencedores nós já somos, pela simples disposição de todas as mazelas que aí estão. Falta coroar o exercício da atividade profissional com as nossas carteiras. E nós temos a convicção de que, a partir da semana que vem, já tenhamos algum parecer daquele nosso direito de petição. Não importa qual seja, o que importa é que ele nos seja dado, né? São as respostas às demandas da sociedade. A ANB não vai parar, seja qualquer for a situação. Nós vamos até o extremo. Nós temos uma missão a cumprir. E por isso que eu quero aqui dizer, muitas e muitas e muitas vezes, lá no início, as dificuldades que nós encontramos em muitos aeroportos de madrugada, esperando o voo de retorno para a terra gaúcha, onde fomos cumprir agendas com autoridades. Muitas vezes mergulhamos numa profunda tristeza pelo estado letárgico que o Estado está tratando dessa coisa. Muita tristeza nos causou tudo isso, mas também foi um combustível inarredável na motivação para prosseguir, porque nenhuma ilicitude, doutor Sérgio e queridos internautas, pode permanecer de pé diante dessas atrocidades que estão sendo cometidas. É, de um lado, a quebra da hierarquia, da harmonia entre os poderes. De outro lado, o poder judiciário com graves dificuldades, com sérias violações à lei e à ordem em nosso país. Nós temos magistrados de extrema importância em nosso país, mas também temos alguns ministros da Suprema Corte que são verdadeiramente os aniquiladores das vigas mestres da nossa Constituição Federal. E por falar em viga mestre, doutor Sérgio, as vigas mestres são vigas que jamais poderiam envergar. O Supremo conseguiu envergar. E isso é muito sério, porque estão trincadas essas vigas. E uma vez trincadas, elas não se prestam mais para nada, doutor, para nada. E isso nos remete a uma outra conclusão, mais do que lógica e evidente, do que nós estamos assistindo. Tanto o Senado Federal quanto o Supremo Tribunal Federal perderam as suas funções, de um lado, legislar em favor da restauração da lei e da ordem, e do outro lado, na defesa da Constituição, que, do nosso ponto de vista, não tem mais como manter esse atual quadro de composição do Supremo Tribunal Federal. É muito triste dizer isso, porque nós somos operadores do direito e não admitimos que isso seja permitido em nosso meio, porque a insegurança jurídica é algo que nos causa profunda tristeza. Como já dizia Rui Barbosa, a justiça tardia é a injustiça institucionalizada. Portanto, meu nobre doutor Sérgio, as notícias da semana que nós estamos recebendo de Brasília nos dão conta que o processo do direito de petição já está concluído. Portanto, estamos aguardando a qualquer momento sermos notificados da disponibilidade do relatório e, a partir de então, vamos dar seguimento para saber o que nós vamos fazer. Mas que nós queremos inserir esse exército de doutores e doutoras de direito no exercício da advocacia, nós vamos fazer. E queremos também aqui agradecer aí, como vocês podem ver na tela, o jornal O Novo, que tem sido o verdadeiro baluarte na transmissão das notícias da ANB lá na plataforma digital do Twitter. Assim sendo, abro espaço, meu nobre doutor Sérgio,
para as suas considerações finais. Doutor, eu creio em Deus, e Deus nos dá toda a orientação necessária para que possamos seguir os nossos caminhos. E em eu sendo cristão, eu creio que nós vamos conseguir essa nossa vitória de uma maneira tranquila, sem atropelar ninguém, de uma maneira justa, porque nós estamos lutando por o nosso direito adquirido. Nós ficamos 5 anos no banco de uma universidade, entendeu? E não seria justo agora uma instituição dessa exigir que nós façamos esse famigerado exame para poder exercer a profissão. Que eu tive um professor de processo civil que ele dizia para a gente lá dentro de sala de aula o seguinte: o curso de direito serve para tudo e também serve para nada, porque vocês saem daqui bacharéis e vocês vão fazer o quê? Nada. Entendeu? Nada. Então, eu creio piamente em Deus que nós vamos lograr êxito, entendeu? Nós ainda vamos sair vitoriosos, todos nós, que a nossa luta é grande, entendeu? Em função disso, nós seremos agraciados por Deus. Era isso que eu tinha para considerar. E agradecer pela sua competência em gerir a nossa associação e a confiança nos depositado aqui entre eu e o Lino, entendeu? Que eu agradeço muito, foi um grande irmão que eu adquiri agora, o Lino, entendeu? Um grande irmão mesmo, entendeu? Ele sabe disso, a minha consideração que eu tenho, o respeito que eu tenho por ele, entendeu? Então, o negócio uniu, entendeu? Nós dois. Então, deu certo, como disse o Bolsonaro, o casamento perfeito. Casamento entendeu? Perfeito, isso mesmo. Entendeu? Entre eu e o Lino, entendeu? A gente se entende, o que ele definia está definido, eu assino embaixo, não há o que divergir. Então, nós comungamos com a mesma ideia e caminhando junto, não um à frente, outro atrás, nós vamos para e passo, entendeu? Então, é por isso que está dando certo. E a gente, quando passa dos 60, a gente já começa a ver a vida de uma forma diferente, já mais ponderado, já não fica mais com aquele gás que tinha quando éramos adolescentes, entendeu? Então, a gente pensa para depois agir, entendeu? Pensa para tomar a decisão, não age de uma maneira assodada. Então, é isso que eu tenho que agradecer aos outros presidentes das outras seccionais, que estejamos sempre reunidos com esse objetivo, com esse fito de nos chegarmos a esse resultado final, que é a extinção completa desse famigerado exame. Doutor, meu irmão, doutor Sérgio Vilhena Mello, nosso primeiro suplente ANB Rondônia, gratidão eterna por sua participação, por aceitar esse desafio, e desejamos aqui já de plano muito boa sorte na sua gestão junto com o Dr. Lino aí no estado de Rondônia. E aqui estamos de pé e à ordem para que precisarem e que for necessário. Queremos também pedir a todos os nossos internautas que aí que nos acompanham todos os dias, e aqueles que virão assistir essa live, que compartilhem, façam como faz a nossa querida doutora Cacirley Andrade, lá da Bahia, que tão gentilmente tem sido uma verdadeira replicadora das nossas lives semanais, assim como também muitos outros, como o jornalista José Luiz, que também está no seu canal do Twitter, uma plataforma digital que replicam todas as nossas lives. E querer também externar o nosso sincero agradecimento, o nosso triplo fraterno abraço ao Dr. Xavier Antônio, que, se não me falha a memória, está lá em Portugal. A ANB está sendo replicada em 7 países do mundo por hora, e penso eu que outros ainda vão aderir às nossas transmissões. De qualquer forma, mais uma vez, compartilhem, dê o seu joinha, que é muito importante para nós.
E apesar de todas as restrições que nós estamos sofrendo da liberdade de expressão, nós não vamos permitir também aqui que se desça as catacumbas da falta de educação, da falta de decoro e a falta de ética. Nós aqui estamos críticos àquilo que é contra a lei e aquilo que é contra a ordem constitucional e contra a ordem social. Isso nós vamos combater sempre, porque são injustiças e nós não fomos talhados, como pau-ferro, como se diz, para renunciar a essas prerrogativas. Será injusto sempre aquele que vê e é imoral, aquele que vê injustiças e nada faz para criticar e resolver as injustiças. A ANB está aí para isso. É a única associação que atravessou todos esses tempos, firme, forte e crescendo a cada dia. Saúde, força e união. É isso que nos faz cada vez mais próximos. Que Deus os abençoe. Ao nobre irmão, aos nobres irmãos aí de Rondônia, aos nossos internautas e aos nossos presidentes e representantes regionais. Deus os abençoe. Mais uma vez, muito feliz por estar aqui interagindo, batendo papo com todos. E o que precisar, doutor Lino e doutor Sérgio, por favor, sem constrangimento algum. Semana que vem, possivelmente estaremos de volta, desta feita, nas segundas-feiras, às 20h30. Me parece mais razoável e o pessoal terá muito mais tempo para nos acompanhar. Bom final de semana, que o grande arquiteto nos conceda luz e sabedoria para enfrentar todas essas nossas adversidades. Semana que vem, segunda-feira, estaremos de volta com mais uma live, porém, desta feita, às 20h30. Um grande abraço a todos, gratidão eterna por nos acompanhar. Muito obrigado a todos os colegas, ao senhor presidente, toda a sorte do mundo para todos nós. Muito obrigado mesmo. Bom final de semana a todos.